Do que era feita a arca? Vamos encerrar? De madeira. Hoje nós somos, trazendo para uma simbologia espiritual, nós somos arcas. Carregamos a presença de Deus dentro de nós. Mas existem algumas arcas ainda hoje que não passaram pelo processo de serem revestidas por ouro e são apenas madeira. Arcas que não têm ouro, que acham que não precisam da glória de Deus. Como que era feita a arca? Tinha um elemento precioso que era o ouro. Deus pediu para que separasse a madeira, uma madeira específica, fizesse a arca e revestisse a arca de ouro, tanto de dentro quanto por fora. A história conta que o processo foi um processo demorado, porque era o ouro em pó que eles colocavam em cima da madeira e ia batendo até que o ouro impregnasse na madeira e aquela madeira ficasse toda revestida de ouro. Deus estava muito além do tempo, porque Ele entendia que a arca que iria ser construída era para atravessar séculos. E qual era uma forma de preservar a madeira? Revestido com ouro. Mas não somente essa questão que Deus queria trazer, mas também no sentido daquilo que era precioso, porque perante os homens o ouro era precioso, e Deus também Ele usava o ouro como uma referência da presença dEle. Tanto que no livro de Jó, ali faz uma analogia de Deus como sendo ouro. Por isso que Deus em várias ocasiões Ele pede, olha, faça tal coisa de ouro. Os pregos do palácio, os pregos do templo precisam ser de ouro. As juntas, os arames precisam estar revestidos de ouro. As madeiras, irmãos, vou falar uma coisa para você. Quando Deus pediu para que construísse o tabernáculo, era todas feitas de madeira, revestida de ouro. Sabe por quê? Irmão, ninguém via a madeira, só parecia o ouro. Você está entendendo? Não é sobre você aparecer, mas é sobre aquilo que você carrega, sobre aquilo que está sobre a tua vida. O ouro, a glória de Deus que precisa aparecer. Não somos nós a madeira. Como que se compõe a arca? Através da madeira. De onde vem a madeira? Da árvore. A árvore era da onde? Tinha que ser cortada, principalmente desligada das raízes e trazida até o ambiente onde era tratada. Nós somos chamados para sermos a arca. Somos tirados, arrancados do mundo, tirando as nossas raízes de lá, que não trazia a nós a capacidade de estarmos num lugar onde nós seríamos preparados para nos tornarmos arca. Nesta noite existe um carpinteiro aqui, glória a Deus, que quer preparar a sua vida para que você receba a glória, a unção, o ouro. Esse era o processo de compor a arca. Era levado a um lugar aonde era feita a arca, onde os encaixes eram certos, e só um marceneiro poderia fazer isso, um carpinteiro. E depois de feito isso, o ouro era colocado, revestido, porque é sobre a glória de Deus, não é sobre você. A madeira não tem que aparecer. Irmãos, Cristo pega madeira imprestável, trabalha nessa madeira e compõe uma linda arca, para que o Espírito Santo, para que os elementos do Espírito Santo, porque quando nós atribuímos o ouro, nós sabemos que na nossa matéria física, o ouro ele é um elemento químico, não é? Só que o Espírito Santo também, quando nós falamos em elemento, quais são os elementos que nós conhecemos? Ar, fogo, terra, água. 4 elementos físicos que nós conhecemos. Deus nos prepara para que nós possamos recebermos em nós os elementos do Espírito Santo, que simboliza os nossos elementos. Atos 2 diz bem assim, cumprindo-se um dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som como de o quê? Um vento veemente e impetuoso. Aleluia, as arcas estavam prontas ali. E aí o escritor ele completa dizendo bem assim, e foram vistas sobre cada um deles línguas como o quê? De fogo, pelos quais pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios. Aleluia. Existia uma festa ali na região de Jerusalém, onde era chamada a festa dos tabernáculos, que acontecia anualmente. E acontecia um ritual muito curioso nessa festa. O sumo sacerdote, ele pegava ali um vaso, que era revestido de ouro por sinal, enchia de água, e diante do povo, ele virava aquela água, trazendo à memória do povo a lembrança daquilo que Deus fez quando Moisés tocou na rocha de Meribar, que jorrou água. Esse era um ritual que acontecia na festa dos tabernáculos. Jesus estava passando, de repente ele parou e olhou aquele ritual e falou bem assim, olha, está vendo aquilo ali? Se vocês creem em mim, rios de água viva fluirão dos seus ventres. No capítulo seguinte ele completa dizendo assim, o que simbolizava o rio de água viva? O Espírito Santo.
está escrito ali em João capítulo 7, no versículo 38, atribuindo o quê? A água como um elemento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Aleluias. Então você tem dentro de você os elementos do Espírito Santo, porque você é arca, você carrega o que é mais precioso nesta terra, que é o que? A presença de Deus. Portanto, guarde as leis do Senhor, viva os princípios da palavra, seja justo, seja íntegro naquilo que você fala, pratique toda a justiça de Deus e também seja lá fora a provisão que o mundo procura. Glória a Deus.